Lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje, e por toda a eternidade. Não vos deixeis enganar por qualquer espécie de doutrina estranha. Meus amigos, veja que coisa interessante nessa leitura. Olha só. Lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje, por toda a eternidade. E agora vem uma ordem para nós, né? Não vos deixeis enganar por qualquer espécie de doutrina estranha. Esse conselho de não nos deixarmos enganar por qualquer espécie de doutrina estranha, ele é, ele é um conselho sério, grave. Por quê? Porque significa então que existe uma doutrina aqui. Porque se o apóstolo diz: "Não vos deixeis enganar por qualquer espécie de doutrina estranha", é porque então existe uma doutrina correta, existe uma doutrina sã, certo? Só que veja bem, você só não consegue ser enganado por uma outra doutrina se na tua cabeça a doutrina correta estiver clara. Concorda comigo? Porque para que alguém chegue para você, apresente uma outra doutrina estranha, e você não absorva esses princípios estranhos, essa doutrina estranha, você tem que conhecer qual é a doutrina correta para você ponderar a razoabilidade da outra doutrina e falar: opa, espera aí, isso é estranho, não posso me deixar enganar por isso. Só que aqui está a chave. Para que você não seja enganado por uma espécie de doutrina estranha, você precisa conhecer qual é a doutrina correta. E nós estamos vivendo um tempo terrível, terrível, em que a doutrina católica está sendo corrompida e virando a doutrina correta, como se fosse a coisa correta. E as pessoas não percebem. Não percebem por vários motivos. Por falta de catequese, porque os sacerdotes não ensinam, porque os sacerdotes estão enganados, por maldade de algumas pessoas que querem corromper a doutrina de forma hum, intencional, para tentar destruir a igreja por dentro e transformá-la numa outra coisa. Muitas vezes por falta de interesse das pessoas que não querem ler. Gente, a nossa doutrina ela está aqui, no catecismo da igreja. A nossa doutrina ela está aqui, no catecismo da igreja. Você só não vai se deixar enganar por qualquer vento de doutrina estranha se você, lendo a Sagrada Escritura e recorrendo ao que a igreja ensina e ensinou, aí você não se engana não. Porque eu repito, os meios de comunicação facilitaram muito. Veja bem, olha a gente rezando aqui a liturgia das horas, olha a gente falando sobre a doutrina correta, olha a gente fundamentando tudo no catecismo. Ajuda demais os meios de comunicação de massa. Por outro lado, os meios de comunicação também, como a internet, ajudam a proliferar qualquer vento de doutrina estranha. Então, assim como a coisa boa ela é facilmente compartilhada, uma concepção completamente equivocada da doutrina também é facilmente espalhada, entendeu? Facilmente espalhada. E isso nós precisamos ficar muito atentos. Porque se você assume pressuposto errado, se você assistindo um pregador, um missionário, um sacerdote, um bispo, qualquer coisa, até eu aqui, que eu não posso dizer que eu sou o baluarte da doutrina, eu não sou, Deus me livre. Eu só sou um leigo, pai de família casado que vende quadros.
nada mais. Eu sou meramente contingente. Eu não sou um ser necessário, necessário é Deus. Mas o que eu estou dizendo? Para que você se volte mais para a sã doutrina e se apegue ao catecismo. Se você ouvir alguma coisa que você nunca tinha ouvido, busque tentar observar se essa coisa tem fundamento na doutrina. Pegue o que diz a igreja. Se você não encontrar, veja se existe algum documento mais explícito, um documento de um papa, certo? É isso que você tem que fazer. Mesmo um documento de um santo, mesmo um livro de um santo, precisa ser confrontado com a doutrina. Porque o santo, ele não cria leis na doutrina. Isso precisa ficar muito claro. O santo, ele é santo, mas ele não é infalível como o magistério da igreja. Nesse curso agora do Padre Paulo Ricardo, sobre o mistério da mulher, quem não fez, faça, gente. Nossa, que coisa maravilhosa. Em uma das aulas, ele mostra um erro de Santo Tomás de Aquino, um pressuposto errado em Santo Tomás de Aquino. Existe um outro erro em Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena não acreditava que Nossa Senhora havia sido preservada da mancha do pecado desde sempre. Porque o dogma da Imaculada Conceição só foi ser fixado em 1854, 54, acho que é isso. Então, a questão só foi fechada em séculos depois de Santa Catarina de Sena. Mas Santa Catarina de Sena chegou a afirmar que os anjos haviam revelado a ela que a Santíssima Virgem Maria não havia sido preservada do pecado. Um erro entre a opinião de Santa Catarina sobre este ponto e a doutrina da Igreja, com quem nós devemos ficar? Com a doutrina da Igreja. Mas isso não invalida a santidade de Santa Catarina. Não é porque Santo Tomás de Aquino fez um erro nesse ponto, ou Santa Catarina teve um erro nesse ponto, ou algum outro santo teve um erro em outro ponto, que ele deixou de ser santo. Porque ainda assim, ele gozava da amizade de Deus. Um santo não é infalível. Entendeu? A doutrina nunca afirmou que o santo é infalível, que tudo que um santo diz tá certo. Nunca falou isso. Nunca. Então, nós precisamos olhar as coisas com maturidade, mas sempre recorrendo ao que diz a igreja. Aí sim, fazendo isso, a gente não vai correr o risco de assumir pressupostos de doutrinas estranhas. O dogma da Imaculada Conceição de Maria só foi definido, assim, séculos depois, em 1854, salvo engano, tá? Então a questão foi fechada. Antes disso, era uma discussão aberta. Sobretudo os dominicanos, era difícil para eles entenderem como a Santíssima Virgem Maria havia sido preservada antes de ser consumada, né? Antes de vir ao mundo, pelos méritos de Cristo. Portanto, não apenas Santa Catarina de Sena, mas outros santos e outros teólogos também não concordavam com a ideia. Por isso que, no caso de Santa Catarina de Sena, mesmo ela sendo santa, a igreja considerou que era natural que ela se compreendesse dessa forma, porque era uma questão discutível ainda na época, tá certo? Então, por exemplo, hoje, e aí é o seguinte, atenção aqui, uma coisa é uma pessoa cometer um erro teológico, certo? Porque ele está ali numa pregação, numa aula, né? E de repente ele comete algum erro, uma imprecisão, certo? Se a questão estiver aberta, tudo certo. A questão está aberta, então é discutível.
Se a questão não estiver mais aberta, por exemplo, sei lá, vamos pegar um outro dogma, Santíssima Trindade, certo? Deus é um único Deus em 3 pessoas. Isso é uma questão que já está fechada. Isso não é discutível na teologia, na nossa doutrina, não é discutível, tá? Ora, se a questão está fechada, a ninguém cabe, numa homilia, numa aula, em nenhuma ocasião, expor isso publicamente como se ainda estivesse em discussão. Não é permitido fazer isso, ok? Agora, uma outra coisa é alguém, numa aula, cometer um erro. Um erro não significa dizer necessariamente que se trata de uma heresia. Porque um erro qualquer um pode cometer, enquanto tenta explicar alguma coisa da doutrina. Uma heresia é se o sujeito faz isso de caso pensado, e mesmo depois que ele é advertido do erro, ele ainda persiste no erro. Aí configura heresia. Então vamos supor que eu esteja falando alguma coisa aqui, errei. Por exemplo, fui falar de Jesus, fui explicar quem é Jesus e acabei me confundindo e disse, gente, Jesus são 2 deuses. Não é, né? É o único Deus. Ok? Cometi um erro, passou. Aí o padre Adonias viu, falou, eita, ele errou. Aí o padre Adonias vai, me mandou uma mensagem. Será que a mensagem não foi disso? E fala, amigo, corrige lá, corre. Porque você foi falar que Jesus era um Deus e acabou falando que era 2 deuses. Bom, se ele me corrigindo, eu ainda viro e falo, não, foi um erro não, Jesus de fato é. Opa, aí já não é um simples erro. Aí eu já estou obstinado, convicto que é um outro ensinamento que a igreja não ensina. Entendeu? Então aí se configura uma espécie de fato de heresia, porque o sujeito está convicto. É o padre Adonias. O sujeito está convicto. Não é um simples erro. Então, uma coisa é um erro. Eu já vi várias pessoas assim cometerem um erro, mas não é uma heresia. Eu não posso ver em uma palestra alguém cometer um erro porque ele está tentando explicar e falar, olha que heresia que ele cometeu. Não, pode ter sido um erro. Heresia é se de fato ele persiste ali em aulas e aulas e aulas, pregações, livros. Aí sim. Aí não foi um erro simples, na tentativa de explicar. Configura-se de fato uma heresia. Um ensinamento de que a igreja não se vale com seus próprios fiéis. Tá bom? Tá certo. Só o magistério da igreja é infalível. Filósofos, teólogos, professores, catequistas, sacerdotes, inclusive santos, podem errar. A infalibilidade está no magistério da igreja, quando fala de fé e moral. Olha só, ainda tem uma restrição, né? Em fé e moral. Entendeu, né, Soledade? Que bom. É isso aí. Tá certo? Então, até mais às 20h30 para a gente falar de liturgia das horas. E logo mais a gente vai para a Coroa das Lágrimas, depois da Coroa das Lágrimas, a Quaresma de São Miguel. Depois da Quaresma de São Miguel ainda temos a 4ª prova metafísica da existência de Deus. Vai ser massa. Prepara, viu? Caderno, prepara caneta para você anotar. Um abraço, meu povo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.